Atos 7, 54 a 60. Acompanhe aí a leitura para que nós aprendamos aí versículo por versículo da Bíblia e vamos aí crescendo no conhecimento dela. Fala assim a palavra de Deus em Atos 7, 54 a 60. Fala assim: ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele. E, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Muito bem, irmãos, no domingo retrasado, quando eu comecei a falar sobre esse texto, os irmãos devem se lembrar, eu dividi esse texto em 3 partes, cada uma delas intitulada por um enunciado específico. A primeira parte desse trecho, os versículos 54 a 56, sobre essa parte eu já falei. E eu coloquei o seguinte título nessa parte: a verdadeira testemunha de Jesus encontra alívio na visão da glória celeste. Essa foi a primeira parte. A verdadeira testemunha de Jesus encontra alívio na visão da glória celeste. Versículos 54, 55 e 56. E falamos então sobre esse primeiro ponto. A verdadeira testemunha de Jesus encontra alívio na visão da glória celeste. O segundo ponto, sobre o qual nós não falamos, está nos versículos 57 e 58. É baseado, o segundo ponto, o enunciado, a lição que extraímos do segundo ponto, é baseada nos versículos 57 e 58. E é a seguinte: a verdadeira testemunha de Jesus desperta o ódio incontrolado dos falsos religiosos. Eu vou repetir aqui esse enunciado. A verdadeira testemunha de Jesus desperta o ódio incontrolado dos falsos religiosos. Versículos 57 e 58. Essa é uma lição do texto que nós ainda não estudamos, não vimos os versículos 57 e 58. E por último, versículos 59 e 60, nós temos a seguinte verdade: a verdadeira testemunha de Jesus invoca o Senhor e perdoa seus algozes. A verdadeira testemunha de Jesus invoca o Senhor e perdoa seus algozes. Versículos 59 e 60. Então já vimos o primeiro item, os irmãos devem se lembrar aí do que aconteceu. Nós aprendemos, nós estudamos durante várias semanas o discurso de Estevão, que foi um discurso, como vocês sabem, como nós já dissemos aqui reiteradas vezes, foi um discurso que começou com bastante brandura. Ele se dirigindo àqueles homens, o Sinédrio, eram 71 pessoas ali no Sinédrio, deveria haver mais gente ali naquele recinto onde o Sinédrio se reunia, certamente ali serviçais ali trabalhando também, auxiliares ali naquela sessão toda, e aqueles homens se sentavam ali num semicírculo ali, 71 homens ali, e a pessoa que estava sendo questionada, o réu ali que estava sendo julgado, se colocava diante, no centro daquele semicírculo, ficava ali diante dos 70 anciãos, e ali ele era julgado, ele era questionado e julgado, testemunhas eram ouvidas e tudo mais. Nós sabemos que Estevão tinha sido acusado de blasfêmia.
e de atacar a lei de Moisés e de atacar o templo também. Então Estevão foi convocado ali, foi praticamente arrebatado pelas pessoas até ali, subornaram falsas testemunhas para que dessem testemunho falso sobre Estevão, para que ele fosse condenado. E ele, ali diante daqueles anciãos todos, apresentou a sua defesa. E ele começa o seu discurso com muita serenidade. Ele os chama de varões, irmãos e pais. E ele começa então a sua defesa. E é surpreendente, porque a sua defesa não é uma tentativa de desfazer o que as testemunhas falsas estavam falando. Ele não faz isso. Ele apresenta um resumo da história bíblica, desde a época de Abraão até os dias do rei Salomão. E ele faz esse resumo apontando alguns detalhes importantes. Os detalhes que nós vemos nesse resumo que ele faz é o fato do povo de Israel sempre rejeitar os líderes que Deus levantou. Essa é uma ênfase muito presente ali na narrativa, no resumo que Estevão faz da história de Israel. E também outro fator que ele realça, ele mostra também que Deus agiu diversas vezes de maneira especial, de maneira grandiosa, dramática até, em lugares que não eram o templo. E Deus havia se manifestado, Deus havia se revelado, Deus havia agido, Deus havia abençoado, Deus havia buscado, Deus havia libertado o seu povo em lugares que não tinham nada que ver com o lugar do templo ali em Jerusalém, no Monte Moriá. Nós vemos Estevão fazendo isso, mostrando essas realidades bíblicas, óbvias, claras, que aqueles homens, os 70 anciãos, certamente conheciam muito bem. Mas, num dado momento, e nós vimos isso na semana passada, num dado momento o tom da defesa de Estevão muda. E ele deixa de falar com brandura. E ele para de usar o pronome nós, que ele tinha usado desde o começo. Ele sempre falava nós, nossos pais, nós, nossos ancestrais. Ele sempre dizia nós. De repente, no finalzinho do seu discurso, da sua defesa, ele para de usar a palavra, o pronome nós, e ele passa a se separar do grupo, dizendo vós, e começa a acusar aqueles homens. Ele deixa a posição de defesa e passa a posição de acusador e juiz. E ele diz, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês são homens de dura cerviz. Vocês são assassinos e são filhos de assassinos. Vocês rejeitam os homens que Deus levanta. E ele então muda o seu tom de uma forma tão intensa, tão dramática, que nós que lemos o texto até nos assustamos com a mudança repentina, a quebra do tom em que o discurso está sendo apresentado. O discurso vai sendo apresentado de forma tranquila, serena, até que de repente Estevão muda e chama aqueles homens de dura cerviz, de pessoas rebeldes, obstinadas, que não ouvem a palavra de Deus, pessoas perversas, assassinas, traiçoeiras. Ele os acusa abertamente, com todo rigor, com todo vigor dessas coisas. E dizem, vocês mataram o próprio Messias, vocês são assassinos, como os pais de vocês foram assassinos, vocês são assassinos também. Então, quando chega esse momento, então nós entramos nesse texto que está aqui diante de nós. É por isso que o versículo 54 diz, ouvindo eles isto. Quando o texto fala disso no versículo 54, ouvindo eles isto, o texto está se referindo a essa parte final do discurso de Estevão, em que ele se levanta e ele ataca com todo rigor ali os seus juízes. E nós estudamos essa parte, estudamos aí os versículos 54, 55 e 56, nós aprendemos aí, comentamos sobre eles rilharem os dentes, uma expressão que certamente se refere a uma fúria excessiva. Neste momento aqui o tribunal está perdendo o controle, uma fúria excessiva toma conta do coração dos juízes todos ali, daqueles anciãos todos. O texto fala que Estevão estava cheio do Espírito Santo e nós tratamos desse assunto também, nós explicamos que no livro de Atos
A plenitude do Espírito Santo era uma capacitação especial dada aos pregadores, aos servos de Deus ali, para que eles anunciassem a palavra com mais ousadia, com mais sabedoria, com mais coragem, com mais vigor. Isso acontecia diversas vezes. A plenitude espiritual, nós dissemos, não pode ser confundida com o batismo do Espírito Santo, que é algo que vem uma vez só sobre a pessoa. A pessoa, quando crê em Cristo, ela é batizada com o Espírito Santo. No livro de Atos, existe o batismo do Espírito Santo, quando o povo crê, ele é batizado com o Espírito Santo, na mesma hora. Não tem que ficar buscando e gritando e clamando, implorando, nada disso. O Espírito Santo vem sobre os crentes, simplesmente vem sobre os crentes. E a plenitude do Espírito Santo é algo diferente, nós aprendemos. No livro de Atos é uma capacitação que vem em pessoas que já têm o Espírito Santo, que já são crentes, que já são habitadas pelo Espírito Santo, já são batizadas pelo Espírito Santo. Vem essa capacitação especial, essa plenitude. Aqui nós aprendemos, Estevão, ele cheio do Espírito Santo, capacitado pelo Espírito Santo, ele continuou o seu testemunho. E o Senhor lhe concedeu, inclusive, também uma visão celeste, em que ele viu o Filho do Homem em pé, à direita de Deus, diz o versículo 56. E nós estudamos, aprendemos que essa expressão Filho do Homem se refere à visão de Daniel no capítulo 7, versículos 13 e 14. O que Estevão está dizendo? Olha, o Jesus que vocês mataram, ele é o Filho do Homem mencionado em Daniel 7, 13 e 14. E esse Filho do Homem, o Messias, que vocês sabem que Daniel 7 fala do Messias, este Filho do Homem, o Messias, mencionado em Daniel 7, esse Messias que é Jesus, ele já está à direita de Deus e já está reinando soberano. Ele é o juiz de toda a terra, ele é o juiz inclusive de vocês, e ele é o Senhor de todas as coisas, e eu estou vendo ele agora em pé à direita de Deus, prestes a me receber. Quando ele fala isso, então o tribunal entra num caos completo. Mas já estudamos esse texto, já vimos isso, e desse texto nós extraímos essa lição. A verdadeira testemunha de Jesus encontra alívio na visão da glória celeste. Estevão encontrou alívio no meio daquela fúria toda daqueles homens, aquela ameaça tão severa, tão dura, tão pesada, tão perigosa daqueles homens. Ele encontrou alívio em quê? Na visão da glória celeste. Então é uma lição importante para nós, saber que existe um lar verdadeiro em que nós vamos habitar, saber que existe um reino glorioso preparado para nós desde antes da fundação do mundo, como Jesus ensina em Mateus 25, saber dessas coisas deve trazer alívio para nós. Por quê? Porque nós nem sempre nos vemos ameaçados por assassinos, como Estevão viu aqui. Há cristãos que passam por isso nos nossos dias, é claro, que estão sempre ali diante de ameaças terríveis, de juízes assassinos, de autoridades públicas que são anticristãs e que querem destruir, acabar com os cristãos e matar todos eles. Nós sempre recebemos notícias, fotografias, informes de cristãos, pastores ou crentes comuns sendo presos, sendo ameaçados, sendo torturados e sendo mortos por causa da sua fé nos países em que o cristianismo é proibido. Nós aprendemos isso, nós vemos isso diariamente aí nas mídias sociais. Aí, claro, a grande mídia não fala disso, a grande mídia esconde essas coisas porque não quer promover nenhum sentimento de misericórdia em relação aos crentes. A grande mídia não tem interesse em promover essa sensibilidade, essa empatia, essa simpatia pelos cristãos, então não toca nesse assunto. Mas nós vemos isso nas mídias sociais, crentes sendo torturados e mortos todos os dias em vários lugares do mundo. Então, como esses crentes devem encontrar consolo diante de situações tão terríveis como essa? E aqui esse texto nos ensina. Nós podemos encontrar consolo na visão da glória celeste. Talvez nós aqui no Brasil não tenhamos chegado ainda a esse ponto de perseguição, de sofrimento, de ataques, de cristãos sendo mortos, tudo mais. Mas nós enfrentamos problemas no dia a dia.
Nós temos aí enfermidades, há crentes que padecem terrivelmente de enfermidades severas, de dores que não passam, de doenças que não se curam. Nós sabemos de cristãos que enfrentam isso. Nós sabemos de crentes também que passam por problemas emocionais intensos demais. Pessoas que enfrentam em casa problemas difíceis, não sabem o que fazer, padecem intensamente ali diante do seu marido. É uma senhora crente que sofre porque o marido não é crente e a perturba, a ataca, a ofende, a humilha. É muito difícil no caso dessas pessoas. Ou então o contrário, homens que são crentes e a mulher não é. E ele então sofre ataques, críticas, perseguições, injustiças, humilhações. Pessoas crentes que sofrem dentro de suas próprias casas, numa dimensão que não conseguem suportar mais. Anos e anos suportando isso. Outros enfrentando outra forma de angústia. Enfim, nós não sabemos. O drama humano é muito complexo e muito variado. Mas o fato é o seguinte: seja esse drama qual for, o crente ele pode encontrar alívio na visão da glória celeste, sabendo, eu sei que esta vida passará. Eu sei que esse tribunal que está diante de mim rangendo os dentes, eu sei que esse tribunal muito em breve desaparecerá. Eu sei que essa minha situação de ameaça, de sofrimento, de medo, de sofrer ataques injustos contra mim, eu sei que isso vai passar. Eu sei disso. Eu sei que essa vida é um sopro e eu sou um crente em Jesus. Eu criei no Filho do Homem, naquele que recebeu de Deus a autoridade e domínio sobre todo o universo. Eu criei nele. Ele é o meu Salvador. Eu não estou só. Ele se levanta para me socorrer e ele se levantará para me receber também. Então eu sei que essa vida é uma brisa. A experiência neste mundo é um vento que passa depressa. Esse vento se agita muitas vezes e me perturba, mas eu sei que ele vai passar. E eu sei que eu tenho a posse, eu terei a posse de uma herança celeste, de um reino celeste, de um reino sem fim junto ao meu Senhor, desfrutando de uma paz e de uma alegria que nada poderá tirar e que eu não posso nem imaginar a dimensão dela. Então, o crente é assim. O crente não deposita a sua confiança, a sua esperança nas coisas daqui, porque ele sabe que as coisas daqui são passageiras, vão embora e são efêmeras e elas são frágeis demais também. Mas ele sabe que ele tem uma herança sem fim e ele encontra alívio nisso. E nós então chegamos à segunda lição. A verdadeira testemunha de Jesus desperta o ódio incontrolado dos falsos religiosos. Isso é muito comum acontecer. Você note bem aqui, o ódio incontrolado é por parte não de ateus, não de pessoas que não têm conexão nenhuma com a fé, nada disso. Mas aqui é o ódio incontrolado de falsos religiosos, de falsos mestres. É interessante notar isso. A verdadeira testemunha de Jesus, claro que vai despertar o rancor dos incrédulos, claro que vai despertar o rancor dos ateus, claro que vai despertar o rancor das pessoas que estão no mundo, é claro. Mas aqui no texto é interessante notar que essas pessoas despertam, os crentes verdadeiros, a verdadeira testemunha de Jesus, desperta o ódio dos falsos religiosos, daqueles que se dizem servos de Deus. É isso que é interessante nesse texto. Aqueles que se dizem representantes de Deus, líderes de Deus, pregadores da verdade, aqueles que se dizem os guardiões da palavra de Deus e das coisas de Deus e das revelações de Deus, são dessas pessoas que o texto está falando aqui. E são essas pessoas que são falsos religiosos,
que se apresentam como mestres, como líderes religiosos, como homens da palavra, como grandes homens de Deus, e não são incrédulos, são perversos, são enganadores, são pessoas ruins. É dessas pessoas que o texto está falando. Essas pessoas, os falsos mestres, os falsos pastores, os falsos pregadores, os falsos religiosos e os seus seguidores, não são somente líderes, os seguidores desses homens perversos, os admiradores desses falsos mestres, os que aplaudem esses falsos pastores e vibram com os ensinos e as mentiras deles. Essas pessoas todas desenvolvem um ódio incontrolado contra a verdadeira testemunha de Jesus. É assim que funciona. É interessante notar como os opositores do verdadeiro evangelho nos dias de hoje são evangélicos. Acredite se quiser, os maiores opositores do evangelho verdadeiro hoje em dia são os próprios evangélicos. Nós temos em nossa igreja um trabalho de evangelismo em escolas, numa escola específica. E as pessoas dessa escola, elas ouvem ali o evangelho, elas participam das reuniões e estão lá. E nesse grupo ia uma moça que era de uma igreja evangélica e ela frequentava ali, ela assistia ali às aulas todas, aprendendo a palavra de Deus, já se apresentando como uma crente, mas ali querendo aprender mais, e participava então das reuniões de estudo, dos encontros ali e tal, até que o seu marido evangélico, líder evangélico, a proibiu de participar. Ele chamou a sua esposa e disse: você está proibida de participar desses estudos bíblicos, você não deve participar desses estudos bíblicos. Foi a única pessoa que se levantou, que se insurgiu contra aquilo tudo, que atacou o trabalho feito ali e proibiu, quem ele pôde, no caso a esposa, ele proibiu de participar daquelas reuniões. Como isso pode acontecer? Muito simples. A verdadeira testemunha de Jesus, ali os nossos missionários, nossos evangelistas ali, despertam o ódio incontrolado dos falsos religiosos. Eles não gostam da pregação, eles não gostam do ensino bíblico, eles odeiam quando ouvem a verdade, eles gostam daquelas mentiras todas que vemos por aí, revelações falsas, invenções tolas, aquele teatro todo de espiritualidade que vemos por aí, pessoas pulando, pessoas levantando a mão e louvando ali, esses teatros todos, essas falsidades, todas essas representações toscas e mentirosas, eles gostam disso, eles apreciam isso. Mas quando existe a pregação da palavra, a exposição bíblica, no modo como a Bíblia é, isso causa incômodo. Há alguns até que dizem que isso é errado, que estudar a Bíblia é errado. Dizem que a letra mata, eles dizem. Então você não deve estudar a Bíblia. Você deve ir à igreja e lá na igreja se envolver com essas bobagens todas, esses teatros todos, essas representações toscas e hipócritas de pessoas ali gritando e fechando os olhos e levantando as mãos. Eles acreditam que isso é o cristianismo, quando isso é apenas um teatro barato, nada além disso. Mas veja aqui a base para isso, nos versículos 57 e 58. O texto diz assim: eles, porém, os membros do Sinédrio, clamando em alta voz. Aqui o texto está dizendo, esse clamando alta voz é tradução de uma expressão que significa que eles começaram a gritar loucamente. Nós não sabemos, o texto não fala, qual era o conteúdo dos gritos. Não sabemos aqui o que eles diziam aos berros, mas eles berravam. Eles berravam e gritavam. Eu posso imaginar o que eles gritavam: blasfêmia,
mata esse homem, e gritos ali terríveis, como animais berrando. É esse o quadro presente aqui. Notem, são 70 homens que perderam totalmente a sua compostura, e totalmente começaram a gritar, a berrar em alta voz, gritos ali, talvez de xingamentos, não sabemos, xingamentos ou acusações terríveis ali, as vozes se misturaram, todos ali gritando de forma diferente, rangendo os dentes e gritando. O tribunal está prestes a se dissolver num caos completo. E o texto diz que eles taparam os ouvidos. O que significa isso? É o gesto mesmo, não é? Aqui não é uma figura de linguagem que eles não quiseram ouvir Estevão. Eles não quiseram mesmo, mas aqui eles taparam mesmo os ouvidos. Porque era uma forma que eles entendiam na época de não serem participantes da blasfêmia. Então, se alguém dizia uma blasfêmia, se eu fico escutando aquela blasfêmia, eu sou participante daquela blasfêmia. Eu estou dando espaço para aquela blasfêmia se propagar. Então, o Sinédrio, tendo esse entendimento, que na realidade não é um entendimento errado, não. Se você fica ouvindo blasfêmias, você está dando, como dizem hoje, você está dando ibope para quem ouve, para quem fala isso. A pessoa só fala porque tem alguém que escuta. Então, se você fica escutando falsos mestres aí na sua casa, claro, você está apoiando esses falsos mestres. Se você vai numa igreja onde tem essas coisas que eu falei, esses teatros, essas mentiras, essas revelações falsas, você está dando apoio a essa mentirada toda. Você é participante disso. Ah, não, mas eu vou e não concordo. Você está dando apoio, você está sendo participante disso, sim. E nesse aspecto o Sinédrio estava certo. Pensaram, se eu continuar escutando isso aí na cabeça deles era blasfêmia. Claro que não era. Claro que não era blasfêmia. Mas a interpretação deles de como se comportar diante de uma blasfêmia estava certo. Eles taparam os ouvidos. Só que taparam o ouvido para mensagem errada. Deviam tapar os ouvidos para blasfêmias mesmo. Estevão não estava dizendo blasfêmias, mas eles entenderam que ele estava. Que blasfêmia? Ele está dizendo que Jesus é o Filho do Homem mencionado em Daniel e que Jesus está à direita de Deus já. E isso para nós é a blasfêmia. Então eles taparam os seus ouvidos, dizendo, nós não vamos participar disso, dar apoio para isso, nós tapamos os nossos ouvidos para não dar apoio a isso. E taparam seus ouvidos e começaram a gritar, e gritando, e tapando os ouvidos e gritando. Irmãos, aquilo, o Sinédrio, virou um hospício. Nós não temos no livro de Atos nenhum outro episódio como esse. Aliás, é interessante, tem igrejas que são desse jeito aqui, igualzinho o Sinédrio. Não ouvem ninguém, só gritando como loucos. O único grupo que faz isso no livro de Atos, que grita e não ouve nada, é o Sinédrio possuído por ódio contra o Evangelho. É o único. A igreja nunca faz isso. Nós não vemos a igreja jamais fazendo isso. A igreja ora, a igreja se reúne, a igreja ouve a palavra, a igreja faz isso. A igreja prega. Mas o único grupo que vemos em Atos que faz essa baderna completa, incontrolável, é o Sinédrio. Um grupo de perversos, incrédulos, assassinos, inimigos da verdade, estes fazem isso. Esse é o comportamento dessa gente. Crente não age assim. Vejam, o texto prossegue, vai crescendo. Eles clamaram em alta voz, o primeiro passo, taparam os ouvidos, gritando e com os ouvidos tapados com as mãos, e o texto fala que eles, unânimes, arremeteram contra ele. Aqui nesse ponto, aí já é a confusão completa. Aí já não tem mais, o tribunal se desfez. Note, é interessante notar isso, o tribunal não enunciou uma sentença. O tribunal deveria ter feito o quê? Olha, suspende agora a sessão por um tempo, tire o réu, tirem as testemunhas e vamos então nos reunir agora para deliberar. Tem que haver uma deliberação e então nós vamos enunciar uma sentença. E então eles ali reunidos
tomariam essa decisão, enunciariam a sua sentença e proclamariam a sua sentença. É assim que um tribunal age e deveria ter agido na época dessa forma, ali reunidos, deliberarem juntos ali com serenidade, considerando as testemunhas, o que as testemunhas disseram, considerando o que o próprio Estevão disse, ouvindo outras testemunhas talvez também, e então tomarem a sua decisão e enunciarem a sua sentença. Mas isso tudo, irmãos, acabou. O tribunal se desfez numa baderna completa. Aqueles 71 homens arremeteram contra ele. Agora aqui, quando nós vemos a palavra unânimes, isso indica que não somente os 71 juntos partiram para cima de Estevão, um homem sozinho. Imaginem, 71 homens saltando aos berros, aos gritos, contra um só. Imaginem, 3 ou 4 seria um massacre, mas são 71. E aqui quando o texto diz unânimes, a ideia que passa é que todos na sala fizeram isso. Não somente os 71 homens, mas também os auxiliares que estavam ali, os secretários que estavam ali, outras pessoas que porventura estivessem ali como as testemunhas, todos pularam sobre Estevão. Foi um caos completo, o tribunal se desfez totalmente ali numa baderna, num caos completo. Nós não encontramos uma cena tão assustadora como essa aqui no Novo Testamento. Algo simplesmente que perdeu o controle. Perdeu o controle. Estevão, no seu testemunho, foi tão firme, foi tão corajoso, tão forte, que aqueles homens perderam a razão. Eles eram bichos. Eles eram animais selvagens, eles esqueceram que eles estavam no sinédrio, esqueceram que eles eram juízes num tribunal, esqueceram que toda a função deles envolvia uma liturgia, envolvia uma postura respeitosa, que eles eram os guardiões do templo e da lei. Eles esqueceram totalmente, ficaram cegos. E o tribunal se desfez numa baderna completa. Então vejam, olha agora na sequência o versículo 58. Gravem essas cenas na mente de vocês, porque às vezes nós lemos o texto e não percebemos o quão forte foi o momento. Vejam o tamanho do ódio. E o texto diz no versículo 58, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. Aqui agora, nós não sabemos, e quando eu falar lançando-o fora da cidade, nós já não sabemos mais quem é o sujeito dessa frase. Por quê? A confusão é completa. Eles levam Estevão para fora, esses 70 e poucos homens e mais os outros que estão na sala do Sinédrio. Levam Estevão para fora. E quando é dita a frase lançando-o fora da cidade, aí ele já, do lado de fora da sala, ele é levado para fora da cidade. Aí já não é mais só o Sinédrio. É provável que aqui já o povo, que já tinha ódio de Estevão também, tenha se juntado a eles. Então foi uma multidão. Assim que Estevão é arrastado para fora do recinto do Sinédrio, uma multidão se aproxima e começam a levá-lo para fora da cidade. O objetivo qual era? Era um linchamento completo. E quando o texto fala levaram ele para fora da cidade, é bem possível aqui, nós não sabemos, o texto não fala, mas é assim, em frente ao templo, na frente do templo, olhando para o lado frontal mesmo, né? O templo tem ali o Monte das Oliveiras, quando saíam da cidade. Saía do templo, descia o monte Moriá, onde ficava o templo, e atravessava um valezinho, não muito grande, atravessava um vale e chegava no Monte das Oliveiras. Não sei, pode ser que tenham levado Estevão para esse vale, é chamado de Vale do Cedron. Pode ser que tenham feito isso. Do lado de fora da cidade, fora dos muros da cidade, ficava lá o Vale do Cedron. Ainda hoje, está lá o vale, do mesmo jeito. E o Monte das Oliveiras, o Jardim das Oliveiras, o Getsemane do outro lado. Então pode ser que naquele ímpeto todo, naquela fúria toda, pegaram e arrastaram ele para fora do espaço ali do templo e atravessaram as muralhas, chegaram no Vale do Cedron ali, em frente ao Jardim das Oliveiras, e começaram então o linchamento. Agora notem bem,
Naqueles dias, para apedrejar alguém não era de qualquer jeito, não era assim como fizeram com Estevão, era diferente. Como era o apedrejamento de alguém? Eu anotei aqui alguns detalhes sobre o apedrejamento na época, porque era algo formal, tinha que seguir um ritual específico. Então note, era assim, em apedrejamentos formais, apedrejamento, a pessoa era condenada, você é condenado a morrer por apedrejamento. Então havia todo um protocolo a ser seguido. Então note, em apedrejamentos formais, as vítimas eram despidas e empurradas de um penhasco de 10 a 12 pés de altura. Então colocava a pessoa sobre uma altura assim de uns 3 metros. Você pensa, mas quanto é 3 metros? É a altura da parede da sua casa. Geralmente as paredes das nossas casas têm mais ou menos 3 metros, talvez um pouquinho mais. Então colocava a pessoa lá numa altura mais ou menos semelhante a essa e empurrava a pessoa violentamente. Era uma queda que matava? Não. A pessoa não morria nessa queda. O objetivo não era matar desse jeito, não era matar a pessoa por empurrar de uma altura. Senão eles empurravam de uma altura muito maior. Mas eles empurravam de 3 metros de altura. Era uma queda feia? Era uma queda feia. A pessoa se machucava nessa queda? Claro que se machucava. Ela morria? Dificilmente, não morria, mas se machucava bastante. E aí o que acontecia então? A pessoa lá caída, depois desse empurrão, ela era colocada de bruços e a primeira testemunha, note, ser testemunha na época, não era só ir lá e falar, ele fez isso, não. Ser testemunha na época envolvia algumas atividades terríveis, caso a pessoa fosse condenada. Olha só, a primeira testemunha lançava uma pedra, a maior possível, de cima desse penhasco de 3 metros. Então, a pessoa era empurrada lá para baixo. Ela caía lá, já se machucava, quebrava ali um pé ou uma perna, talvez se feria, batia a cabeça ali e tudo mais, estava machucada, estava frágil. Era colocada de bruços então. Então a testemunha, a primeira testemunha, ela subia naquele pedaço maior, naquela altura ali de uns 3 metros mais ou menos, e ela pegava a maior pedra que ela podia pegar, a maior. E ela então levantava aquela pedra sobre a cabeça e atirava com violência para matar mesmo, para matar a pessoa que estava lá caída. Era assim. Muita gente morria já nesse golpe. Dependendo do tamanho da pedra que a testemunha jogava e onde acertasse na cabeça da pessoa, já matava a pessoa nessa hora. Mas nem sempre matava nessa hora. A pessoa ficava lá quase morrendo, agonizando. Não é tão fácil, dizem, né, que não é tão fácil assim matar uma pessoa. A pessoa demora para morrer. Então o que era feito então? Na hipótese da vítima sobreviver, a segunda testemunha lançava uma segunda pedra, também de cima. Subia lá e jogava uma segunda pedra ali para matar essa pessoa de uma vez por todas. Então era assim que funcionava um apedrejamento. E depois, é claro, o povo começava a tirar pedras também e fazia um montão de pedras lá. Era assim. Mas notem, o que acontece com Estevão não foi assim. Notem, Estevão não teve sentença, Estevão não teve nada disso. Nem sentença ele teve. O que aconteceu foi que pegaram Estevão e arrastaram ele para fora. Vocês devem se lembrar, o texto fala no versículo 58, que as testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, que a gente sabe quem é. Nós sabemos o que vai acontecer. Aqui Lucas já apresenta Saulo bem levemente, porque sabemos que a partir de um determinado capítulo, a partir do capítulo 13 de Atos, esse homem vai ser o personagem central do livro até o final. Do capítulo 13 para frente, Saulo de Tarso, também chamado Paulo, vai ser o personagem central. Ele já aparece aqui. E ele aprova tudo isso. Ele diz, isso está certíssimo. O que estão fazendo com esse homem é correto.
Portanto, tem que matar mesmo esse homem, esse tal de Estevão. Ele tem ódio contra Estevão. Nós aprendemos no comecinho do capítulo 8, nós aprendemos isso. Saulo consentia na sua morte. E nós vemos aqui que as testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Por que deixaram suas vestes? As testemunhas deixaram suas vestes. Por quê? Porque elas tinham essa função. Elas pensaram, nós seremos os responsáveis pelo lançamento das pedras do alto ali desse espaço, desse penhasco elevado, e nós precisamos de ter mais habilidade para isso. Então, o que as testemunhas fizeram? Olha, nós temos um papel importante no que vai ser feito agora. Então, para que nós tenhamos uma agilidade maior, nós vamos tirar as vestes, tiraram as vestes, entregaram para Saulo, olha, cuide das vestes para nós, porque nós temos que ter uma agilidade maior por causa daquilo que vamos fazer. Nós somos as pessoas que vão lançar as primeiras pedras na execução desse homem. E Saulo disse, com muito prazer, não? O que vocês precisarem. Fique à vontade, eu cuido das vestes para vocês. Caprichem, hein? Peguem uma pedra bem bonitona lá, uma pedra bem grandona. Deixa aqui que eu cuido da roupa de vocês. Assim vocês vão ter uma agilidade maior para jogar a pedra com mais força. Foi isso que Paulo fez. Ele ficou cuidando das vestes das testemunhas, porque ele sabia que as testemunhas tinham um papel específico a cumprir naquele apedrejamento. Mas notem, é interessante notar que não foi daquele jeito que Estevão foi morto. Não foi. O que nós vemos é que a multidão toda avançou sobre ele, começaram a tirar pedras, até que ele morreu. O texto fala, inclusive, que ele, se os irmãos olharem o versículo 60, fala que ele se ajoelhou. Ele se ajoelhou e fez uma oração. Dificilmente ele teria feito isso se tivesse sido empurrado de 3 metros, se ele tivesse recebido essa pedrada, essa pedra maior, sendo lançada em cima dele. Dificilmente ele teria feito isso, não teria conseguido fazer isso. Então o apedrejamento de Estevão foi diferente desse que eu falei. Os apedrejamentos comuns, os apedrejamentos formais eram como esse que eu falei. Empurrava a pessoa, as testemunhas tiravam suas vestes, entregavam ali e faziam esse processo todo, a primeira pedra, a segunda pedra, depois o povo apedrejava. Então, essa era a sequência normal. Estevão aqui não passou por isso. Ele não foi jogado de 3 metros, nada disso. Ele foi levado para fora, foi um linchamento, todo mundo atirando pedras e ferindo. Ele conseguiu, no meio disso tudo, ele conseguiu ter força para se ajoelhar e ainda falar, e gritar e falar, como nós vamos ver daqui a pouquinho. Então foi diferente. E por que foi diferente? Por causa dessa fúria toda. Essa fúria terrível contra ele. Essa fúria dos falsos religiosos e do povo em geral, contra uma testemunha de Jesus. Então, você que é crente, você não deve se assustar com isso. O verdadeiro crente, aquele que dá testemunho real de Jesus, ele vai despertar o rancor do mundo. Isso todo mundo sabe. Você já sabe disso. Você já sabe que o verdadeiro crente, aquele que testemunha de Jesus, vai despertar antipatia. Você já experimenta isso dos incrédulos da sua família, dos incrédulos do seu trabalho, dos incrédulos da sua escola. Você já experimenta essa certa hostilidade. Mas aqui nós vemos os falsos religiosos rangendo os dentes, berrando e gritando, tapando os ouvidos e avançando como animais selvagens sobre ele. O que não deve nos assustar aqui é o fato da mensagem verdadeira criar ódio nos religiosos. Não se assuste. Se você está numa igreja em que a mentira é pregada, não se assuste. Quando você começar a descobrir a verdade e a falar a verdade, você vai ver que os primeiros que vão te atacar serão os líderes. Os primeiros. Se você pertence a uma família de religiosos, evangélicos, aliás, até especialmente evangélicos.
Se você estiver numa família desses falsos evangélicos, essas igrejas estranhas, que seguem mestres estranhos, com mensagens estranhas, que têm revelações estranhas, que têm visões estranhas, que têm manifestações estranhas. Se você está numa igreja assim, uma igreja em que você percebe que a hipocrisia é estimulada, uma igreja em que você percebe que as falsidades são estimuladas. Se você está numa igreja assim, quando você começar a falar sobre a verdade do Evangelho, a verdade bíblica, não estranhe. Porque essas pessoas que você vê lá no grupo de louvor, entre os líderes, os pregadores, os que têm visões e revelações, esses aí serão as pessoas que mais vão odiar, atacar, caluniar, perseguir e odiar você. E você não deve se assustar com isso, não deve. Isso compõe a experiência cristã de verdade. Isso compõe a experiência cristã autêntica. A verdadeira testemunha de Jesus, a verdadeira testemunha do Evangelho desperta o ódio do mundo também, mas de modo ainda mais intenso dos falsos religiosos, daqueles que se dizem os representantes de Deus, os arautos de Deus, os servos de Deus. Estes são os que mais odeiam as verdadeiras testemunhas de Jesus. Não se assuste. Saia desse meio, rompa com essas mentiras, saia disso tudo, afaste-se desse teatro diabólico, afaste-se dessas mensagens fraudulentas, desses mestres fraudulentos, saia disso, não apoie nada disso. Mas saiba, tenha consciência disso, você será intensamente odiado, perseguido, caluniado e hostilizado por essas pessoas. Não se assuste, é assim que os falsos religiosos tratam os verdadeiros crentes, as verdadeiras testemunhas de Jesus. E chegamos ao final do texto, e aqui no finalzinho do texto nós temos então a terceira verdade que deve ser destacada e que salta do texto facilmente. Note bem, a verdadeira testemunha de Jesus invoca o Senhor e perdoa seus algozes. Note que interessante nós temos aqui. O texto diz assim: e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Note, você deve se lembrar que mais alguém disse isso. Quem foi que disse isso? Quem foi que orou desse jeito? Recebe o meu espírito. Quem foi que orou dizendo: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito? É uma oração gêmea, é uma oração muito parecida, essa oração de Estevão, com a oração que Jesus faz em Lucas 23, 46. Em Lucas 23, 46 é interessante, porque Lucas narra isso sobre Jesus e narra algo semelhante sobre Estevão. É o mesmo autor e ele percebeu essa conexão entre os dois comportamentos. E Estevão diz isso: recebe o meu espírito. Lucas 23, 46, Jesus faz essa oração. E é interessante notar que essa oração é um eco do Salmo 31, 5. O Salmo 31, 5 diz isso. Veja, abra sua Bíblia e observe isso. Veja o que diz, Salmo 31, 5. Estevão tinha a sua mente mergulhada na palavra de Deus. Na hora da morte ele ainda se lembrou ainda desse Salmo. Salmo 31, 5. Diz assim: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Jesus disse isso
literalmente assim, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E Estevão disse algo que evoca essa mesma oração: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E é interessante notar, dizem os estudiosos, que essa oração do Salmo 31:5, essa oração que Jesus fez e que Estevão reproduz de modo assemelhado, era uma oração que as crianças faziam antes de dormir. Então, é interessante essa informação. As crianças, antes de dormir, as crianças judias, costume delas, antes de dormir, é ensinado ali pelos pais e tudo mais, né? Os pais ali, preocupados em colocar na mente da criança a palavra de Deus, ensinavam as crianças a fazerem essa oração antes de dormir. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E aqui nós vemos que Estevão vai dormir daqui a pouco. Ele está prestes a dormir. E ele faz essa oração, talvez a oração que ele aprendeu quando criança, quando ia dormir. Quando ele ia dormir, quando era criança, ele orava. É possível, né? Não sei. É possível, porque os pais ensinavam isso e as crianças faziam assim. As crianças oravam assim antes de dormir. E é possível que Estevão lembrou dessa oração na hora que ele estava prestes a dormir. Estevão estava prestes a dormir. E o texto fala que, com estas palavras, adormeceu. Então, ele prestes a dormir, ele faz a oração do sono. Ele faz a oração da criança que está prestes a dormir. E ele diz algo mais também. Veja o que diz. O texto fala assim: e ajoelhando-se, versículo 60. Aqui é muito forte esse versículo. Esse versículo mostra algo dramático aqui. É impressionante, nós não sabemos como ele encontrou forças para isso. Ele estava invocando a Jesus, dizendo: recebe o meu espírito, no meio daqueles gritos, daqueles berros, daqueles ataques violentos. O texto fala que ele, no meio do apedrejamento, ele se ajoelhou. E o texto fala: clamou em alta voz. Se você olhar essa expressão, clamou em alta voz, é a mesma expressão que aparece no versículo 57. No versículo 57, outras pessoas clamam em alta voz. Veja, eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos. É interessante isso. O Sinédrio gritou com todas as suas forças, clamou, gritou em alta voz. Certamente xingamentos, palavras de maldição amaldiçoaram Estevão, gritaram gritos de ódio, palavras de ódio contra ele, em alta voz gritando. Aqui nós vemos o servo de Jesus gritando também. Ele dá um grito. É muito dramática essa cena. Ele se ajoelha debaixo de todas aquelas pedradas e ataques e gritos e violência e linchamentos. Ele consegue se ajoelhar e ele dá um grito. O texto diz: clamou em alta voz, não foi uma oração baixinha. Ele não falou: Senhor, não lhes imputes este pecado. Ele não fez isso. Não foi assim. Ele gritou em alta voz, deu um grito bem alto. Então foi dramático aquilo. Quem sabe, talvez até as pessoas até pararam, assustadas, não sabemos. Quem sabe outros ali, perplexos diante daquilo, ouviram aquele grito, porque foi um grito forte. A expressão que é usada aqui é uma expressão que fala sobre uma voz forte, uma voz grande. É uma voz grande. Clamou em alta voz. Quando fala voz grande, significa um berro. Ele gritou bem forte. E o que ele gritou? Senhor, não lhes imputes este pecado. Foi o grito, foi o último grito dele, um grito alto, forte. Ele disse isso: não lhes imputes este pecado. Foi o clamor dele. Então o que nós aprendemos aqui? Que a testemunha de Jesus, ela não nutre ódio contra os seus perseguidores. Ela não faz isso. Ela invoca ao Senhor: Senhor Jesus, me ajude. Senhor Jesus, me socorra. Senhor Jesus, aqui no caso Estevão, prestes a morrer, Senhor Jesus, me recebe. É assim que ele faz. O homem que está padecendo injustamente, ele clama ao Senhor: Senhor, socorro.
E mais, ele não se vinga. Ele não busca destruir o outro ou xingar o outro. Você é isso, você é aquilo. Ele não faz isso. Ele ora pelos seus algozes. Ele ora pelos seus perseguidores. Ele ora pelos seus inimigos dizendo, olha, Senhor, perdoa essas pessoas. Quando o texto diz, não lhes imputes este pecado, significa, Senhor, remove esse pecado da conta deles. Não coloque esse pecado na lista de dívidas dessas pessoas. Não coloque, não faça isso. Remova esse pecado da lista de dívidas deles. Perdoa esses pecados. Essa é a postura da verdadeira testemunha de Jesus. E o texto fala que depois que isso acontece, depois que ele ora ao Senhor, entrega ali o seu espírito ao Senhor, e depois que ele ora, ele grita, pedindo para que Deus não impute esse pecado aos seus algozes, o texto fala que ele adormeceu. O que significa isso? Quando o texto fala que ele adormeceu, esse é um eufemismo para a morte. Note bem, tem muita gente, seitas em geral, as seitas em geral dizem isso. Eles veem aqui um ensino do sono da alma, mas esse ensino não existe na Bíblia. Na Bíblia, a alma não dorme. O próprio Estevão viu Jesus prestes a recebê-lo. Jesus não estava lá para recebê-lo para ele dormir. Não, Jesus estava para recebê-lo, para ter comunhão com ele, para acolhê-lo em seu reino celeste, a fim de que ele desfrutasse do reino celeste ali. Jesus estava esperando a alma dele para colocar a alma dele num berço, para colocar a alma dele numa cama e dormir por sei lá quantos milênios aí. Não, não era isso. Jesus estava esperando Estevão chegar para recebê-lo ali no seu reino glorioso. E nós aprendemos isso, o apóstolo Paulo queria estar com Cristo, que era incomparavelmente melhor, o ladrão na cruz, Senhor Jesus, nas tuas mãos entrego o meu espírito, as almas do Apocalipse debaixo do altar falando com o Senhor ali. Então não existe o ensino do sono da alma. Nós encontramos Moisés e Elias conversando com Jesus no Monte da Transfiguração. Moisés havia morrido, Elias foi arrebatado, mas Moisés havia morrido. E ele está lá conversando com o Senhor ali. Então, não existe essa doutrina do sono da alma que as seitas por aí afora ensinam. É uma doutrina mentirosa, baseada sempre no ensino de falsos mestres. Os falsos mestres inventam uma coisa, e aí essas seitas elas têm que ficar ensinando isso para dar credibilidade aos falsos mestres que elas adotaram, que elas acolheram. Então, acabam se comprometendo com a mentira mais do que com a Bíblia. Mas a Bíblia não ensina o sono da alma. Então, quando o texto fala ele adormeceu, isso é uma referência ao corpo da pessoa. É um eufemismo referente ao corpo da pessoa. Por quê? Porque a palavra adormecer evoca a esperança da ressurreição. Esse corpo adormeceu. O que significa isso? Esse corpo que agora dorme, entre aspas, um eufemismo, que agora está morto, inerte, esse corpo vai acordar, vai despertar. Então, para evocar a ideia da ressurreição, os cristãos antigos usavam o verbo adormecer para falar sobre a situação do corpo morto, não da alma. A alma não morre, mas do corpo morto. A alma não morre e nem adormece. Então, quando eles olhavam para o corpo ali daquele jeito, inerte, eles falavam, ele dormiu. Um dia ele vai acordar. Esse corpo dormiu, mas esse corpo um dia vai acordar. Então, o melhor verbo para que nós descrevamos a situação dele é essa, ele adormeceu. A alma permanece viva, desperta, consciente e não morre, mas o corpo adormeceu e um dia esse corpo vai se levantar. Quando Lucas descreve desse jeito, quando ele fala Estevão adormeceu, ele sabia. Jesus estava recebendo a alma de Estevão no céu. Ele sabia, acabou de falar. Mas o corpo de Estevão adormeceu. Significa o quê? Um dia Estevão vai se levantar. Ele dormiu, mas um dia esse corpo dele vai se levantar. E vai se levantar ressurreto dentre os mortos, totalmente um corpo novo, totalmente restaurado, para desfrutar da presença do Senhor, não só com sua alma,
mas para desfrutar da presença do Senhor integralmente, como pessoa integral, alma e corpo. Isso um dia vai acontecer. Então aprendemos essa lição. O Estevão sabia disso, Lucas que escreveu sabia disso, e por causa disso então a postura é essa. Estevão invocou o Senhor como testemunha que era dele e perdoou os seus algozes. Esse é o crente, essa é a verdadeira testemunha de Jesus. É muito bonito isso? É muito bonito isso. É muito lindo aprendermos essas lições. São as 3 lições que emanam desse texto. A verdadeira testemunha de Jesus encontra alívio na visão da glória celeste, desperta o ódio incontrolado dos falsos religiosos, invoca o Senhor e perdoa seus algozes. Essa é a verdadeira testemunha de Jesus. Você é uma verdadeira testemunha de Jesus? Se você é uma verdadeira testemunha de Jesus, esse é o seu perfil. O seu perfil é esse aqui. É o perfil daquele que um dia Jesus transformou. Ele tem esses traços que eu mencionei aqui. Ele desperta essas coisas que eu mencionei aqui. Ele age dessas maneiras que eu mencionei aqui. Se você não é uma testemunha de Jesus, nada disso descreve você. Nada. Você não tem conexão nenhuma com esse perfil que eu mencionei aqui. E o que fazer então? Bem, se você quer ser uma testemunha de Jesus, só há um modo de se tornar uma testemunha dele. A Bíblia diz que todos pecaram, estão separados da glória de Deus. Todos, sem exceção. Eu, você, todos nós. Mas a Bíblia diz, para piorar a situação, que o salário do pecado é a morte. Logo, como incrédulos, como pecadores, os homens estão todos perdidos e morrerão eternamente. Quando a Bíblia fala do salário do pecado é a morte, ele quer se referir a uma ruína completa, a uma separação completa de Deus, longe do seu reino. Todos pecaram e estão destituídos, separados, alijados da glória de Deus. Mas a Bíblia diz que o Senhor Deus enviou o seu Filho ao mundo para morrer em lugar dos pecadores. Os pecadores mereciam morrer, mas Deus enviou o seu Filho para morrer em lugar deles. E o Senhor Jesus veio aqui e morreu a morte que era devida aos pecadores, numa substituição. Ele é o substituto, o Cordeiro de Deus, que morreu em lugar dos pecadores. O substituto perfeito, santo, divino e humano, que padeceu e morreu pelos pecados, em lugar dos pecadores. Para que os pecadores não morressem, ele morreu em seu lugar. Como então se beneficiar dessa substituição? A palavra de Deus diz que é pela fé. Que todo aquele que invocar o nome do Senhor, crendo nele, todo aquele que crer nele e recebê-lo como seu Salvador, crer nele é recebê-lo. Crer nele é invocá-lo. Todo aquele que depositar nele a sua confiança, dizendo: Senhor, eu creio no Senhor, eu creio naquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário por mim, eu creio que o Senhor morreu em meu lugar, eu creio no seu sacrifício substitutivo, que aquilo que o Senhor realizou na cruz do Calvário foi um pagamento pelos pecados. Eu creio nisso. E crendo no Senhor, eu recebo como meu Salvador, como meu Redentor. Eu invoco o seu nome, suplico o seu perdão e a sua graça. Eu quero ser um discípulo do Senhor, uma testemunha de Jesus, como Estevão foi. Quero ser um crente. Salva-me, perdoa-me. Eu creio no Senhor só. Creio no Senhor que morreu na cruz pelos meus pecados, ressuscitou e está vivo. Eu creio no Jesus de Estevão. Se você crer nele e invocar o seu nome, crendo nele, ele ouvirá. E a Bíblia diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele ouvirá e salvará você, e você se tornará uma testemunha de Jesus, como Estevão foi. E apresentará esse perfil que nós vimos aqui nesse trecho, você apresentará também em sua vida como uma testemunha verdadeira.
É isso, queridos. Que Deus abençoe todos vocês. Logo mais às 18 horas, notem bem, nós não vamos fazer a transmissão às 19 horas. Nossa transmissão será às 18 horas. Logo mais, então, às 18 horas, estaremos juntos para mais uma transmissão, desta vez falando sobre o livro de Gênesis. Que Deus abençoe a todos e até lá.